E aí galera, aqui é o David, já deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal e bora aqui pro vídeo comigo. Você já imaginou ver uma vaca caindo do céu? Ou então que tal 2 milhões de dólares? Pois é pessoal, assim como no chão, às vezes o céu nos presenteia com as cenas mais inusitadas de todas, que mal podem ser explicadas. Seja por conta do lixo espacial ou mesmo por um fenômeno natural, nossas cabeças e casas nunca estarão a salvo quando se trata de objetos voadores. E no vídeo de hoje você vai saber o porquê disso. Conheça agora objetos assustadores que caíram do céu. Meteorito de 2 milhões de dólares. Como se o ano de 2020 já não tivesse sido ruim o suficiente, um meteorito caiu na casa de um homem na Indonésia que era chamado de Josué Hatta. Josué trabalha com a produção de caixões funerários, o que certamente não permite com que ele pague por um novo telhado a cada vez que uma rocha espacial caia sobre o teto dele. A maior parte dos meteoritos custa de 0,50 centavos a 5 dólares o quilo, o que dá em média 10 mil dólares na venda dos meteoritos. No entanto, galerinha, um meteorito que caiu sobre a casa dos indones não valia de 5 a 10 mil dólares, mas sim 2 milhões de dólares. Dá pra imaginar ter essa quantia caindo do céu? Pois é, alguns males vêm para o bem, e com certeza o dinheiro foi muito bem-vindo na vida de Josué. Meteorito de 80 mil anos. Em 1987, em uma fazenda da Namíbia, foi descoberto que hoje em dia temos o maior meteorito que já caiu em nosso planeta. Além de ser o maior em tamanho, ele também é o mais pesado, já que é literalmente um pedaço de ferro. A descoberta foi feita por um fazendeiro que amava sua terra com a ajuda de um boi, quando ouviu aí um estrondo e percebeu uma enorme rocha enterrada no chão. O meteorito, pessoal, tinha cerca de 66 toneladas, algo quase como 2 baleias jubartes juntas. Mesmo assim, o mais impressionante sobre ele é que os especialistas estimam que o meteorito já existe há pelo menos 80 mil anos. Desde lá, a fazenda se tornou um centro turístico e educacional muito visitado. Bloco de gelo. Em 2017, um casal de cerca de 85 anos estava sentado na sala assistindo televisão quando ouviram um barulho muito alto que sacudiu toda. E imediatamente os dois ficaram muito alarmados e correram para ver o que estava realmente acontecendo, né? Uma coisa dessas não acontece todo dia. O objeto havia acertado o quarto dos dois, que encontraram com a cama, o chão cobertos com o que um dia havia sido seu sótão. O estrago havia sido causado por um enorme pedaço de gelo que era maior até mesmo que o motor de um carro e havia se chocado com o telhado da casa do casal. Infelizmente, pessoal, eles não foram tão sortudos, já que o pedaço de gelo não valia nada para vender e não podia ajudar com os custos do reparo. Mas mesmo assim, é impressionante notarmos que esta não é a primeira vez que um grande pedaço de gelo cai naquela região, já que no mesmo ano, algo semelhante havia acontecido em uma região próxima da casa daqueles idosos. Bom, a melhor teoria criada para o fenômeno é acerca do gelo que se forma nas asas dos aviões, as vacas que caíram do céu. O que você pensaria se alguém lhe contasse que viu literalmente uma vaca caindo do céu? Bem, provavelmente você pensaria que essa pessoa está completamente maluca, né? Já que ninguém com bom senso poderia imaginar isso. Pois bem, isso de fato já aconteceu em 1987 lá na Rússia. Na Rússia, só podia ser lá, né, rapaz? Não tem como ser em outro lugar. A Rússia é o local das coisas estranhas que acontecem no planeta. Tudo que acontece na Rússia, ou quase tudo, não dá pra explicar, né? Os tripulantes de um barco de patrulha russo afirmaram que haviam testemunhado uma vaca caindo do céu durante um período em que estavam navegando. Quando contaram aos seus superiores, estes tentaram abafar a história, pois não apenas a acharam lunática, como temiam o riso de milhares de russos quando lessem o jornal. Contudo, pouco tempo depois do relato dos marinheiros, as autoridades russas descobriram uma gangue de criminosos que se dedicava a roubar gado e transportá-las de avião. Durante um dos voos, as vacas ficaram fora de controle. A solução encontrada pela gangue foi jogar de vez o avião pro chão. Mano, coitada da vaca. Já imaginaram estarem bem nadando e de repente ver uma vaca cair assim do seu lado? Pois é, eu nunca imaginaria isso, né? Esferas vietnamitas. No ano de 2015, uma bola metálica caiu do céu em uma área desabilitada da província de Torino, no Vietnã. Pouco tempo depois, uma esfera semelhante caiu em um jardim na província ao lado. E pouco tempo depois, de novo, pasmem, uma terceira esfera semelhante com as demais foi descoberta vinda dos céus em uma terceira província. Em uma das ocasiões, a esfera bateu contra o telhado de uma casa, e o barulho foi tão alto, pessoal, que assustou toda a vizinhança, fazendo com que algumas até considerassem se mudar de local. As testemunhas que estavam no local explicaram à mídia que o barulho foi tão alto como o de um trovão em todas as 3 aparições.
As 3 esferas possuem algumas diferenças entre si, mas mesmo assim, a maior parte de suas características se mantém semelhantes. A maior delas possui 45 kg e tem um diâmetro de 80 centímetros, e a outra não chega a 250 gramas. Os militares foram convocados para examinarem as esferas, que garantiram que não havia nenhum tipo de explosivo dentro delas. Na época, muitas pessoas, começaram a suspeitar que essas bolas teriam alguma coisa a ver com os russos, mas tempos depois, o canal britânico de notícias BBC divulgou que as autoridades estavam considerando a possibilidade de que elas se tratariam de sais de ar comprimidos, pertencentes aí a alguma aeronave, embora ninguém saiba de qual, e mesmo como poderiam ter ido parar por lá. Urânio 235. No ano de 1978, uma considerável quantia de radioatividade foi detectada sobre o Canadá. Se tratava do urânio 235, o único isótopo natural visível, ou seja, o único presente na natureza que possui a capacidade de realizar uma reação em cadeia em fissão. Acredita-se que ele tenha sido proveniente de um satélite que estava sobrevoando sobre o canal, já que estava desaparecido há cerca de 2 dias. Depois de tanto tempo sem notícias suas, determinou-se que o mesmo teria caído e se desintegrado, mas sem antes expulsar o seu conteúdo radioativo no meio do ambiente. O satélite acabou gerando um enorme problema não só para o meio ambiente, mas também financeiro. Estima-se que o problema tenha movimentado mais de 6 milhões de dólares canadenses, que mesmo assim não foram capazes de reverter os danos aos ecossistemas daquela região. O sangue que caiu do céu. Tudo acontecia normalmente lá na cidade colombiana de La Sierra, até que o céu escureceu e um líquido viscoso de coloração avermelhada começou a cair. Os moradores saíram correndo de suas casas para recolherem suas roupas de seus varais. Quando ficaram cara a cara com a chuva, perceberam que o que havia caído no céu não era água. Um especialista foi chamado para analisar as amostras em laboratório, confirmando que a substância era de fato sangue. Os habitantes da região então começaram a acreditar que o sangue havia sido mandado por Deus como uma punição pelos seus pecados. Até hoje não se teve mais nenhum registro de um evento como esse, que ocorreu na cidade colombiana, e nem mesmo uma explicação convincente para o sangue e que como começou a cair do céu. O meteorito de Elizabeth Rocher. Em novembro de 1954, os moradores do estado de Alabama, nos Estados Unidos, foram surpreendidos com o intenso brilho de um meteorito. Acontece que essa explosão não aconteceu como foi descrita, pois na verdade o meteorito se chocou com a casa de Elizabeth Rocher. Elizabeth estava assistindo televisão quando o meteorito de quase 4 quilos se chocou com o telhado de sua casa e o atravessou. Mano, imagina um meteorito caindo aqui na sua frente, penetrando em sua sala de estar e parando apenas ao encostar em sua pele. Elizabeth Rocher foi atingida pelo meteorito na região da sua barriga, e tornando-se a única pessoa já conhecida a ser atingida em um acidente como este e sobreviver para contar essa história. Corpo humano. No dia 25 de setembro de 1978, enquanto dirigia calmamente pela estrada com seu filho no banco do passageiro, Mary Fuller foi fortemente atingida por algo no momento que não se soube identificar. Quando saíram do carro, não conseguiam acreditar no que os seus olhos estavam vendo. Ali, bem na sua frente, o corpo de uma pessoa já sem vida, que tempos depois foi identificada como passageira de um voo do número 128 de uma empresa aérea que havia acabado de se envolver em um acidente. Pouco tempo antes de terem seus para-brisas esmagados por um corpo, um avião particular havia colidido com um avião comercial em que estavam ali 144 pessoas. E entre elas, o que caiu no carro onde estava Mary e o seu filho. Os objetos metálicos do Peru. No dia 27 de janeiro de 2010, 5 esferas metálicas caíram na cidade de Puno, no Peru, sem nenhuma explicação razoável. Seus tamanhos variam entre uma bola de futebol ou algo como uma gigante bola de praia. E pessoal, a teoria mais aceita até agora é de que essas esferas se desprenderam de algum antigo equipamento usado pela União Soviética, pois todas as esferas apresentam escritos no alfabeto cirílico, do qual a língua russa faz parte. Se forem mesmo da antiga URSS, por que os russos manteriam-se em silêncio? Pois bem, os peruanos creem que a construção de qual as esferas faziam parte nunca tenha sido apresentada oficialmente ao mundo, e possam mesmo conter material radioativo em seu interior. Por conta disso, hoje estão guardadas em um laboratório de segurança máxima lá no Peru. Objetos estranhos da China. Em maio de 2014, 3 objetos estranhos caíram na China, e 2 dias depois, mais 2 objetos foram vistos em uma propriedade rural com a mesma aparência.
Quando foram investigar, as autoridades perceberam que os objetos estavam cheios de gás nitrogênio, que é altamente tóxico e também fatal. Os objetos estranhos não causaram maiores problemas, pois no momento em que tocaram o chão chinês, o centro de gravidade das esferas estava em seu ponto mais forte. Ninguém sabe dizer ao certo de onde os objetos saíram, apenas que caíram do céu. Muitos falaram sobre a possibilidade de terem caído de um satélite em processo de desativação, ou mesmo de destroços de um acidente de um avião. Já para a teoria do acidente de avião, perguntas giram acerca do espaço de tempo registrado entre as aparições das esferas. Então galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like, pessoal. Eu tô percebendo que vocês não estão deixando o like nos vídeos. Pois é, deixa o like aqui embaixo para fortalecer aqui o crescimento do canal, compartilhe com algum amigo seu, com seus pais, com seu irmão, tá? Não se esquece de se inscrever se ainda não é inscrito e até o próximo vídeo aqui do canal Universo Curioso.